Por quê? Devemos amar mais os nossos filhos ou os nossos cônjuges? Cara, Diz isso aí. não deveria ser polêmico. O fato de eu amar mais a minha esposa do que os meus filhos é óbvio. É tão lógico, né? Talvez para nós cristãos que temos contato com a palavra de Deus, isso seja mais explícito. Mas qualquer ser humano deveria chegar a essa conclusão, né? Você saiu do núcleo familiar dos seus pais, você não está mais lá. Hoje você mora com uma pessoa que é muito mais importante no seu coração do que os seus pais. Os seus pais ficaram lá. Agora você está construindo uma outra história. Óbvio que você ainda os ama. Óbvio que você ainda tem contato com seus pais. Mas existe uma pessoa que se tornou uma só carne com você. Então, quando você tem seus filhos, você os cria, você tem que ter em mente que eles vão fazer exatamente o mesmo movimento. Eles vão sair da sua casa. Que eles são frutos desse amor, inclusive. Exato, eles são uma consequência menor desse amor maior. Eles são os frutos de uma grande árvore. É. Aí você simplesmente diz assim, não, eu gosto mais das maçãs do que da macieira. A macieira, deixa a macieira se quebrar e eu vou ficar com as maçãs. Você ama mais os frutos que a própria árvore, né? De repente eu pego essas maçãs aqui e vou pra uma laranjeira daqui a pouco. Não faz troca sentido. a árvore. Não faz nenhum sentido. Então, o que nós temos que ter em mente é o que é o núcleo familiar. Seus filhos farão um movimento de sair desse núcleo e constituir um novo. Então, na hierarquia dos amores, o cônjuge vem primeiro. Ele vai ficar com você até a morte num casamento forte, né? Aí as pessoas costumam dizer assim, não, mas são amores diferentes. É possível eu amar os filhos e o cônjuge da mesma forma, porque são amores distintos. E é mentira isso, né? C.S. Lewis escreveu certa feita um livro brilhante chamado Os Quatro Amores. Ele fala do amor filéu, estorge, eros e ágape, né? E ele fala que o nosso coração sempre obedece hierarquias, né? Nosso Senhor Jesus falou, né? Quem não ama mais a mim do que pai, mãe, filho, esposa, não é digno de mim. Por quê? Porque ele sabia que o coração sempre escalona amores. Você sempre vai amar mais um ente ontológico do que o outro. E nessa hierarquia, o cônjuge deve vir primeiro, antes dos filhos. A ordem é, eu amo ao Senhor Deus Criador. Depois do Criador, eu amo o meu cônjuge, que é uma só carne comigo. Os meus filhos não são uma só carne comigo, caramba. Os meus filhos não têm intimidade comigo que minha esposa tem. Depois do cônjuge, aí sim, aí vem os meus filhos que saíram de dentro de mim, que precisam do meu zelo, do meu cuidado, da minha criação. Aí você percebe que isso é tão lógico. E até pros filhos, cara, isso é importante. É de pesado, ver, né? Pros filhos, porque se você fala, não, eu amo mais você, o seu irmãozinho e tal, vira até uma disputa de, quem que ama mais e tal. Total. Não, eu amo mais a sua mãe, meu filho. Entendeu? Total. A sua mãe, e até pro filho olhando de um ponto de vista, né, de hierarquia, assim, né, nossa, então meu pai ama E muito os dois a minha mãe. estão por mim. Sim, sabe? Se sente, E eles se tornam capazes de reproduzir isso e construir um casamento forte, né? Porque quando você ama mais o filho do que o cônjuge, você faz mal para o filho. Você faz o filho se perceber no centro do universo. Você cria um filho que percebe o seguinte, poxa, eu era prioridade no coração do meu pai, em detrimento da minha mãe. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa no casamento dele, e o pior, ele vai ser aquele famoso caso, o clássico caso, do marido que não rompeu o cordão umbilical. Ele era tão priorizado, endeusado, Édipo, idolatrado pela mamãe, que ele vai casar com uma pessoa que não vai fazer a comidinha dele do jeito que ele gosta, etc e tal. Ele vai se tornar aquele marido doentio, moleque, mimado, infantilizado, que está casado, mas todos os dias vai para casa da mamãe. Só gosta da gema molinha da mamãe, né? Ele Brigou com a esposa, ligou pra mamãe pra a mãe é a interventora das discussões conjugais. Por que isso? Com certeza, quando você vai olhar na raiz, foi uma mãe que amou mais os filhos do que o cônjuge. Olha que interessante. Agora eu tenho uma... Desculpa te cortar lá, porque eu sei que você ia, Não, você ia mas fazer uma fala pergunta. depois, imagina. Mas eu tenho uma exatamente que eu quero... Acho que eu vou quebrar ele agora. Que é o seguinte, Rafael. Tudo bem. Concordamos, estamos aqui entrando nesse assunto, um assunto polêmico para algumas pessoas, né? Que não deveria ser. Mas... E casais, então? Porque, por exemplo, quando você tem um filho, né? É natural e é óbvio, né? Principalmente nesse momento do puerpério e tal, no início, quando o bebê é muito pequenininho e tal, a mãe, ela vai deslocar, né, parcialmente, mas quase toda a sua atenção, né, 90% da sua atenção, 99% da sua atenção, pro bebê que tá nascendo ali, que é um ser que só come, caga, chora e dorme, sabe? É só isso que faz, entendeu? Isso depende 100% de você.
Claro. Certo? E aí, para esses casais, então, que optam em não ter filhos, justamente para poder... porque se eu tô me doando 100% ao meu filho, eu estou ignorando. Porque também tem essas mulheres que têm os filhos, ignoram 100% que existe o marido, não dá atenção também devida ao marido, né? Porque o marido tá ali, claro, sob um ponto de vista natural, você tem que cuidar mais do seu filho que tá ali dependendo. Mas tem muitas mulheres que abdicam, então, disso. Então, tipo, ignoram completamente o marido e esquecem que são casadas, né? E aí, então, não seria uma resposta... Esses casais que optam, então, em não ter filhos, para poderem... Já que o cônjuge é o mais importante, de você ter de viver mais esse amor, assim, e não dividir essa atenção, eu não sei se eu me fiz entender. Fez entender, mas para mim o grande erro já começa na opção de não procriar. Isso é completamente louco, cara. Se você olhar por milênios da humanidade, o homem sempre soube que o resultado do amor conjugal seriam os filhos, né? Depois dos métodos anticoncepcionais, isso mudou. Mas é tão complicado porque é óbvio na minha cabeça que o amor marital é fecundo. Ele sempre ele vai gerar vida. Tudo que Deus fez se multiplica. Tudo que é bom no universo, no cosmos, gera vida e se multiplica. Então, na minha cabeça, um casal casado que decide não ter filhos, ele está tão equivocado, Arthur. Tão equivocado. Um casal casado não tem o direito, não deveria ter o direito de dizer assim, poxa, a gente não quer filhos. É óbvio que existem casais que têm problema com fertilidade, mas não desejar, né? Porque se você pega a natureza humana que se reproduz, a mulher foi feita com um útero, a mulher foi feita com toda uma série de órgãos e um sistema tão belo que de uma forma misteriosa e completamente inexplicável para nós, gera um ser humano dentro de si, né? E você casa com o amor da sua vida e você diz, não, eu não vou querer que esse amor gere frutos, eu vou cortar isso aqui, eu vou tornar isso aqui completamente antinatural, eu vou estopar esse processo e eu não quero filhos. Essa opção para mim já é a perversão em si. Os erros todos já começam daí. Não tem como você dizer para mim que existe um argumento que seja que não comece partindo do egoísmo. Que justifique. Sim. E é interessantíssimo isso que você está falando, porque é eminentemente biológico e todo mundo sabe que a reprodução da espécie é necessária para a continuidade da espécie. Então, por exemplo, eu não queria filhos, eu era muito diferente. Já falei isso aqui nesse podcast, né? Tinha pavor de filho, eu tinha pavor. Sério, de... Pavor. Não gostava nem de criança perto de mim. Mas por causa da mentalidade, eu era 100% fruto dessa mentalidade advinda da corrupção do imaginário. Então eu sei exatamente como pensa aquela pessoa que fala assim, esse cara tá louco. O que você tá falando? Eu tenho filho se eu quiser. Ele falou, se eu não quiser, não deveriam ter o direito, soa até como um autoritarismo. Um autoritarismo, assim. imagina, eu faço o que eu quiser. Sim. E eu me lembro de eu pensar assim, alguém me questionar, não, mas você acha que então a humanidade deveria parar de ter filhos? Porque se a humanidade deveria parar de ter filhos, então você é a favor da extinção da espécie? E aí eu lembro de pensar e argumentar assim, não, a humanidade não, eu é que decido. Tem um monte de gente que tá tendo filho. Exatamente. Então, quer dizer, a verdade é universal, contanto que ela não chegue até mim. A procriação é necessária para o desenvolvimento da espécie, para a manutenção da espécie, contando que ela não bata em mim. E aí eu lembro de raciocinar uma coisa do tipo, olha, eu acho lindo quem escolhe ser médico, mas não é para mim. Eu acho lindo quem escolhe ser advogado, mas não é para mim. Para mim o negócio é ser professora. Só que é tão diferente, porque uma coisa é característica essencial da constituição do ser humano, o outro é acidente. A diferença entre essência e acidente é um negócio grande demais. E tem uma coisa, né, Lara? Na pós-modernidade, a gente costuma analisar todas as questões partindo do indivíduo. E nem tudo é assim. Exato, meu umbigão. Exato, porque se você pensar somente no indivíduo, tudo bem. Você quer, você não quer. Cada um tem suas decisões e arca com as consequências. Mas quando você pensa na civilização como um todo, a ausência de prole necessariamente vai gerar colapso. Basta você pensar em algumas questões. Por exemplo, a força de trabalho. Pegue países como o Brasil, por exemplo, que já está com a taxa de natalidade de 1,7, 1,8, não sei quanto está agora. O último censo deu que, reduziu drasticamente. Pois é, porque quando você cai daquele número mágico de 2,1 ou 2,
você começa a ter uma diminuição dos habitantes, né? Coreia do Sul tem 0,8 filhos por mulher. Quer dizer, se você pega daqui a 50, 60 anos, você vai ter uma civilização com uma pancada de pessoas com 60 anos e quase ninguém com 6. Você vai ter uma geração imensa de idosos que não conseguem mais gerar força e trabalho, sendo sustentados pelo fundo da pirâmide, que já virou ao contrário há muito tempo. Sim. Colapso de previdência pública. Você tem uma geração inteira de idosos que certamente vai lotar os asilos privados aí e os públicos completamente sozinhos, amargurados, né? É interessante porque essa coisa do feminismo e das ideologias pós-modernas como um todo, ela parte muito do pressuposto da liberdade, né? Meu corpo, minhas regras, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas isso vem de uma ideia completamente tosca sobre liberdade. Né? Porque, pare para pensar, você vê uma feminista, por exemplo, que vamos supor que uma feminista diz assim: eu não quero ter marido porque eu não preciso de homens, eu não quero ter filhos porque eu não preciso de filhos, como é que eu vou viajar? Como é que eu vou me dedicar à minha profissão? Eu não preciso de casa, eu não quero lavar prato, eu não quero lavar cueca de macho, eu sou livre para fazer o que eu quero. Parabéns. Aí daqui a 30 anos você tem uma idosa, sozinha, amargurada, depressiva, que não tem ninguém, que não se preocupou com as próximas gerações, mas livre. Poxa, parabéns por tanta liberdade. Lá na frente, essa liberdade, que na verdade é uma caricatura de liberdade, vai se esfacelar com a realidade da vida, né? Eu gosto do Viktor Frankl, que dizia que na verdade, o sentido é muito mais precioso do que a liberdade. A liberdade é um bem que a gente deve zelar por ele, a gente deve cultivar a liberdade, mas o sentido vem primeiro. E ele escreveu Em Busca de Sentido dentro de um campo de concentração, né? Exato. Ele não tinha mais liberdade, mas ele encontrou sentido para continuar vivendo. Sim. Quando você tem essa idolatria dessa falsa liberdade, sem sentido, você produz uma geração que se perde em seus próprios valores. Aí você tem a família que o cara diz que é uma família com a samambaia, que o pet é o filho, né? São os pais de pet por aí. Que outro dia eu vi uma pessoa que postou uma foto. De um lado ela tinha um bebê recém-nascido. Do outro ela tinha um cachorro. Meus filhos. Meus bebês, meus filhos. Mãe de 2. Cara, vocês não percebem que isso é uma loucura absurda e sem tamanho? Isso é uma falta de senso. E isso parte de onde? Da liberdade. Eu sou livre para fazer minha moral, eu sou livre para dizer o que é família, eu que mando nessa bagaça. Você só pensa no seu umbigo.